Capítulo número 32. A manhã tinha sido passada com o corpo presente nas aulas, mas a cabeça ainda na noite anterior. Os professores abriam a boca, eu não conseguia ouvir a voz. O Bernardo não parava de me perguntar o que se passava, mas eu só sorria. Ele já conhecia aquele sorriso e queria saber com quem, onde, como. Do grupo do verão, o Bernardo era o único com quem eu ainda me dava regularmente. Sozinho, não era uma má influência como os outros 5 em conjunto. Apesar de nunca mais ter metido na coca, fumava uns charros de vez em quando, que mandava vir através de um site holandês. Vinham em embalagens discretas e chegavam a casa pelo correio, sem ninguém dar por nada. As aulas foram correndo e só à hora do almoço senti algo estranho. Ninguém falava. Os grupos do costume estavam reunidos no recreio, mas a cena parecia um filme mudo. Apesar de não entender o que se passava, a minha satisfação era tanta que não liguei. Ouvi o iPod e fui para a aula seguinte sem perguntar nada. Já sabes o que aconteceu? Perguntou-me baixinho a Mónica enquanto nos sentávamos. Um pedófilo. Não sei se o professor nos mandou calar por causa do o quê, que eu respondi alto, ou se por causa do burburinho habitual no início de cada aula. Nós tivemos indicações por parte da direção para sermos o mais discretos possível com vocês sobre este assunto, mas pelo que me parece já quase todos sabem o que aconteceu. Uma colega vossa, do 8º ano, foi alvo de uma tentativa de violação durante este fim de semana. Ninguém na turma fez qualquer comentário às palavras do professor. O Mr. 5 asteriscos era o professor mais novo do colégio e, ao contrário do que a direção achava, ele sabia que nós devíamos ser alertados em relação aos perigos das novas tecnologias. No entanto, devo acrescentar que era o único e nessa tarde havia nele um profundo sentimento de revolta. Como se tivesse acontecido aquilo que ele profetizava desde há algum tempo nas reuniões com os professores, mas a que ninguém dera importância. Segundo ele, essa aluna que me disseram nem ser dada às loucuras dos vídeos e fotos do sexo tinha uma página no Facebook perfeitamente normal. Escrevera os seus gostos na música, cinema e livros e tinha as habituais fotos de férias com as amigas na praia e em casa. Para além destas informações, dera a conhecer que nesse domingo ia tomar café com umas amigas a alguns asteriscos, pastelaria perto de casa dela no Estoril, às 7 da tarde. Era normal todos os alunos colocarem este tipo de referências em relação ao que iam fazer para mostrar que tinham uma vida social muito preenchida. Nenhum de nós alguma vez pensara que havia cabrões a vasculhar esses sites, mas eles existiam e estão muito à frente. Pegam em todos os dados inocentemente escritos nos perfis e constroem os passos que cada um de nós dá. Para estes predadores sexuais, as nossas páginas são catálogos onde eles escolhem a dedo as vítimas. Habitualmente fazem isso a pessoas que têm as suas páginas abertas sem restrições de segurança. Aos que restringem as suas páginas apenas aos amigos, eles criam perfis falsos como se tivessem aquela idade e fossem raparigas. Nestas idades, aceitam-se praticamente todos os pedidos. Pode ser de alguém que conhecemos à noite e já não nos lembramos. E foi o que aconteceu com essa aluna que tinha a sua página restringida apenas a amigos. 1. O tal homem viu as fotografias tiradas à porta da casa dela. 2. Descobriu onde ficava a pastelaria. 3. Sabendo que era uma miúda nova, imaginou que a pastelaria deveria ser perto de casa. E 4. Bastou andar de carro pelas redondezas para descobrir onde ela morava. Depois, colocou-se à porta uns minutos antes da hora combinada para ela estar na pastelaria, esperou que ela saísse e seguiu-a. Sem desconfiar, foi andando atrás dela, encoberto pela escuridão da noite e sem testemunhas, visto ser uma zona residencial pela qual passavam poucas pessoas. Apesar de a pastelaria não ficar muito longe, pelo caminho existiam várias moradias que estavam em obras. Locais isolados que ele podia usar e foi o que aconteceu. O tipo agarrou-a e arrastou-a para uma dessas casas. Ele era muito gordo e rapidamente conseguiu dominá-la. Tentou beijá-la, subir a saia e violá-la. Ela não parava de berrar. Quando já estava sem fogo e sem forças, calhou passar um carro da polícia que de imediato prendeu o tipo. Depois de levarem para a esquadra, chegaram à conclusão que tinha 37 anos. Sobre ele pendiam várias suspeitas de pedofilia. A rapariga tinha ficado de tal maneira abalada que ia faltar às aulas durante as semanas seguintes e teria acompanhamento psicológico.
Não consegui deixar de me identificar com ela. Só me lembrava da violação que eu sofrera uns anos antes e tal como acontecera com ela por causa da ingenuidade em relação à internet. Os anos passavam, mas a nossa relação despreocupada com a internet mantinha-se bem presente. A ânsia de ocupar os primeiros lugares no ranking de popularidade era tão grande que ao fim de uns dias as conversas que mais se ouviam no colégio eram do género: ela deve-se ter posto a jeito, a nós isso nunca acontecerá. Tal como o Mr. 5 asteriscos, cada vez me convencia mais de que os pais e os professores estavam completamente desatualizados da sua forma de educar. Apesar de parecerem inofensivas, há certas informações que nós colocamos na internet que denunciam o padrão de locais por onde andamos e onde nos podem facilmente apanhar. Este episódio marcou-me tanto que fez com que me resistisse durante algum tempo a ter a minha página no Facebook. Ao mesmo tempo, porém, não conseguia deixar de pensar no prazer sexual que tinha voltado a sentir em casa da Rita e de como precisava de o ter mais regularmente. Não através da masturbação, mas com um homem. Cansada de resistir, percebi que podia usar o Facebook em meu proveito. Depois do que se passara no verão, sentia-me madura e estava mais consciente dos perigos que corria. Se tivesse cuidado, poderia divertir-me muito. Sem imaginar, o Facebook iria ser o meu maior aliado nos meses seguintes. Ia criar 2 tipos de páginas. Uma genérica, tal como tinham os meus amigos, e uma outra mais discreta, a página de Project Fuck. Uma página privada onde só encontrava quem eu queria, onde só estava quem me apetecia foder. Depois de me ter masturbado na cama da Rita, de ela ter visto que um orgasmo existia mesmo e que não era muito mito urbano, a vida da minha amiga começou a mudar. Nessa mesma noite e ao longo de todo o dia seguinte, não parei de receber SMS dela. Todos diziam uma só coisa: Smile a sorrir. Não imaginava que gostasse tanto de me masturbar, respondi de igual maneira cada vez que recebi um. Mas só no final da tarde, quando cheguei à casa dela, é que percebi o que Smile queria mesmo dizer. Masturbei-me pela primeira vez. Acho que tive o meu primeiro orgasmo. Não tive nojo de me tocar. A partir daí, a visão da Rita sobre o sexo mudou por completo. Cada vez que eu lá ia, ela pedia-me para contar mais pormenores sobre o meu novo projeto, o Project Fuck. Toda a inocência que eu conhecera na noite em que meter a conversa com ela desabrochava à minha frente. Eu estava a ser a mentora da Rita e os resultados começavam a aparecer. O meu principal objetivo era ensinar-lhe tudo o que sabia e nunca deixar que cometesse os mesmos erros que eu. Só que, sempre que lhe dava um conselho teórico, ela não queria saber dele. Preferia que eu fosse direto aos pormenores íntimos, à minha experiência e o que tinha sentido em cada altura. Fiz uma viagem pela minha vida íntima desde 12 anos, tentando lembrar-me de todas as quecas que dera. Obviamente que muitas tinham sido sobre o efeito do álcool e das drogas e já não me lembrava. Cada história que eu lhe contava era vivida pela Rita com a intensidade de quem desejava que o mesmo lhe acontecesse. O grande problema é que, no fundo, continuava a ver-se como uma menina bem comportada com quem os pais ficariam muito desiludidos se fizesse alguma daquelas coisas. Esse sentimento martirizava-a e não lhe permitia gozar em pleno a sua sexualidade sem ser através de histórias. A reviravolta surgiu no dia em que lhe falei no Project Fuck. Depois da Rita me ter masturbado, voltei a sentir uma nova energia para fazer sexo. Completamente fora de questão que fosse alguém do colégio. 1. Já tinha ido para a cama com todos os finalistas que me interessavam. 2. Nem pensar em ir para a cama com alguém mais novo. Precisava de novos caminhos sexuais na minha vida. Depois de ter resistido durante algum tempo ao sexting e às redes sociais, criei a minha página no Facebook. Uma página perfeitamente inócua, com todo cuidado para não colocar nenhuma informação que pudesse atrair pedófilos. Poucas fotos, sempre vestida, e nenhuma informação sobre onde morava ou o que fazia. Em pouco tempo, comecei a receber pedidos de amizade de rapazes de todo o país. Ao princípio, eu recusei-os a todos. Quem me garantia que não eram tarados, como os do chat? Quem me garantia que eram quem diziam ser? De vez em quando, saía à noite pelos bares do Estoril. Mas nada de grandes noitadas, porque tinha hora de recolher às 2 e estava mesmo a cumprir. Para além disso, muitas vezes preferia ficar ao telefone com a Rita ou ir para a casa dela contar as histórias que me pedia. Assim não havia grandes hipóteses para conhecer pessoas diferentes. Comecei a pensar que teria de arranjar uma solução antes que voltasse a ficar virgem, o que estava quase a acontecer. Havia sempre a hipótese da Rita. Tinha uma paixão enorme por ela.
Nunca consegui perceber se era uma paixão sexual ou se estava diante de uma amizade tão grande que se confundia com amor. Fosse o que fosse, sentia-me bem na presença dela, porque era a pessoa mais normal que eu conhecia. Mas, acima de tudo, sabia que tinha de lhe dar a oportunidade para a segunda, primeira vez ser com um rapaz. Ela necessitava de construir a sua própria identidade sexual. Só experimentando diferentes atos com diferentes homens é que poderia atingir uma maturidade plena. Eu não tinha o direito de interferir nisso com os meus desejos. Uma noite de sábado, estava sozinho em casa, perto das 4 da manhã, sem vontade de dormir. Fui ao Facebook e, como sempre, havia pelo menos 30 pedidos de amizade. Uns sem mensagem, outros com mensagem. Ignorei os primeiros e comecei a ler os segundos, um por um, mas dessa vez muito mais atenta às incongruências dos textos. Sem perceber, estava a verificar se aqueles rapazes eram mesmo quem diziam ou se podiam ser tarados que apenas queriam violar-me. Nos dias seguintes, cada novo pedido que ia recebendo era sempre analisado de forma minuciosa. Em pouco tempo, ganhei a capacidade de descobrir quem valia realmente a pena conhecer. Feita a triagem, comecei a combinar encontros. Dessa vez, já não cometi o erro de ir sozinha. Combinava um café ao fim de semana e o Bernardo ia comigo, sempre em lugares cheios de pessoas e longe da minha casa, para que não me seguissem. Aos poucos, comecei a selecionar alguns com potenciais boas quecas e fundei o Project Fuck. Com o apoio do Bernardo, criei uma página no Facebook de acesso totalmente privado, só lá entrava quem eu queria. Como no Facebook não me deixava escrever Project Fucked, a página ficou com o nome PF Portugal. Na fotografia, um ecrã preto a dizer Welcome Project Fucked. Bastava alguém pesquisar e a página aparecia de imediato. Ou para quem já soubesse, digitar diretamente www.facebook.com/pfportugal. Se depois do café quisesse ir para a cama com esse rapaz, convidava-o como amigo para o Project Fuck. Tinha criado uma montra onde escolhia com quem me apetecia ir para a cama. E durante algumas semanas foi o que fiz. Sempre que tinha vontade de mandar uma queca, via as fotografias, enviava uma mensagem a quem me apetecia, combinava um local, normalmente hotel pago por ele, e dizia ao Bernardo que se, passado uma hora, não lhe ligasse, telefonasse à polícia. Senti-me protegida e podia gozar o sexo sem problemas. Comecei a usar sempre preservativo, tanto na queca como no sexo oral. Se eles não queriam, paciência, não ia voltar a passar pela angústia que tinha sentido na semana após o teste de VIH. Só que aquilo que começou por ser uma boa maneira para ter sexo rapidamente, fugiu do meu controle. Inicialmente, o Project Fuck tinha rapazes de 18 anos, mas umas semanas depois eu já estava com homens de 30. E eram esses com quem mais gostava de estar. Já não aguentava mais miúdos. Os homens de 30 davam uma sensação de segurança. Já tinham uma vida organizada e não se encontravam ali para ver se me enrolavam. Sempre que tinham desses encontros de Project Fuck, a Rita pedia-me todos os pormenores. Em que posição foderam? A linguagem já começava a ser diferente. A pila era grande ou pequena? Algo impensável semanas antes. Ela continuava a ter demasiada teoria e precisava de ir para a prática. Apesar de tudo, permanecia com uma grande resistência em experimentar. Após cada uma das minhas histórias, dizia sempre que seria na seguinte semana. Depois, na semana seguinte, passava para a outra. Eu sabia que era uma questão de tempo, porque ela insistia em transformar o seu corpo como se estivesse a prepará-lo para o grande dia. Vamos fazer uma tatuagem. Há muito tempo que tinha pensado em fazer uma, mas nunca surgira a oportunidade. Acabou por ser a sugestão da Rita que nos levou ao Bairro Alto. Obviamente que as tatuagens tinham de estar disfarçadas porque tanto os meus pais como os dela terciam passado caso descobrissem. Levei-a à minha esteticista e disse para a rapar na totalidade. A Rita respondeu logo que sim, mas estava com imenso medo. Não parava com as perguntas. Vai doer? Tenho de pôr cremes? Confesso que já me habituaram a não responder àquelas perguntas que surgiam sempre que fazia uma coisa pela primeira vez. Eu tinha sugerido que fizéssemos a tatuagem perto da virilha. Assim, só veria quem nós quiséssemos. Mas, sobretudo, achei que era uma boa desculpa para a Rita tirar os pelos sem se sentir pressionada. Após sairmos de lá e de uns berros dados por ela, fomos para as respectivas casas e passou a noite toda a enviar-me SMS. Ficou linda, adoro ver-me assim. No fim de semana seguinte, fomos então ao Bairro Alto fazer as tatuagens. Escolhemos algo que representava a nossa relação, uma rosa vermelha. Amor, respeito e coragem.
Aquela seria a marca que nos uniria para sempre. Fui primeiro porque a Rita queria ver como era. Senti alguma dor, mas valeu a pena só para ver a cara dela entre o aterrorizada e o fascinada. Chegou a vez dela. Durante 1 hora, os berros ouviram-se pela Europa toda. Era um misto de dor e de vergonha por o tatuador ser o primeiro homem que a via toda rapada. Só que para ele, aquilo era banal, mais uma vagina rapada. Enquanto esperava que acabasse, fui olhando para os expositores e comecei a pensar. Já que aqui estamos, por que não pomos um piercing na língua? Não, nem penses, meus pais vão descobrir logo. Não sabia se sim ou se não, mas disse que desde que ela não abrisse muita boca ao pé deles, nunca dariam por nada. O tatuador que estava a ouvir a nossa conversa limitou-se a dizer: não há nada melhor do que fazer um broche com um piercing na língua. Desatámos as duas a rir. Acabámos por ceder à tentação. Aquele estava a ser um dia que iria ficar para sempre marcado na nossa memória. Após esse dia, a Rita passou a vestir mini saias, a usar brincos, a maquilhar-se e a ter um corte de cabelo novo. Embora eu soubesse que ela era bonita, com pequenos toques, ficou linda, e os rapazes no liceu foram começando a reparar nela. Eu estava feliz por ver aquelas evoluções na Rita e sobretudo por saber que, aos poucos, se ia sentindo cada vez melhor com o seu corpo e a sua sexualidade. No entanto, tudo estava prestes a mudar. O António ia entrar nas nossas vidas. Fevereiro. O Project Fuck tinha começado há 3 meses. Depois de um princípio muito criterioso na escolha dos membros, fui ficando mais permissiva. Como a minha triagem não falhava, senti-me confiante e passei a aceitar muitas pessoas sem a reconhecer através de um café. Isto levou a que chegasse rapidamente aos 80 amigos, com alguns já tinham ido para a cama, outros estavam em stand-by, para quando quisesse variar. E o problema era esse mesmo. Não havia grande hipótese de variar, porque eram quase todos muito parecidos. Os mesmos cortes de cabelo, o mesmo género de roupas, o mesmo estilo. Precisava de alguma coisa nova na minha vida. E foi o que aconteceu quando recebi um mail de um António a pedir para ser membro. Quase todos os membros de Project Fuck tinham entre os 18 e os 30 anos. Ao chegar um mail de um homem de 45 anos, achei muito curioso e despertou-me imediatamente a atenção. Tinha pinta e charme e de certeza que era o tipo de homem por quem todas as mulheres se interessavam. Essa aura levou-me a aceitá-lo como um membro e a meter conversa, algo que nunca fazia. Ou marcava encontros ou deixava-os ficar por ali. Com o António troquei apenas mails durante algum tempo. À medida que o fui conhecendo melhor, achei um homem cada vez mais interessante. O único senão é que era divorciado e tinha 2 filhas, 5 anos mais novas do que eu. Fiquei a pensar nisso apenas durante 1 hora e ao fim desse tempo já não me incomodava assim tanto. Comecei de imediato a fantasiar o futuro. Ele podia ser o tal. Era o homem que finalmente me daria estabilidade. Com o divórcio e as responsabilidades de pai já teria uma grande experiência de vida. E foi aí que decidi marcar um encontro com ele. O António nunca tinha tomado a iniciativa porque, dizia ele, as relações constroem-se com o tempo. Se as coisas estão bem encaminhadas, não vale a pena apressar. É o que dá a ser-se mais velho e experiente. Qualquer miúdo, ao fim do primeiro e-mail, diria logo que queria encontrar-se comigo, ou até mesmo vamos foder, porque nas redes sociais não há tempo a perder. Se eles disserem a 100 raparigas que querem ir para a cama com elas, certamente que uma vai dizer que sim. Por isso, para eles, não vale a pena estarem com muitas conversas. O António era diretor numa agência de publicidade onde trabalhava mais de 12 horas por dia. Era o seu refúgio desde o divórcio 6 meses antes. Aos poucos já estava a conseguir sair da tristeza em que caíra quando descobrira a mulher com outro homem, um amigo dele. No entanto, ainda não se sentia preparado para deixar de trabalhar tanto. Tinha medo que o levasse a ficar com demasiado tempo disponível para pensar no que acontecera. Encarei isso como uma espécie de desafio. Eu iria conseguir que ele voltasse a sentir-se bem consigo e com a vida. Teria de ter alguma paciência, mas conseguiria. Fazemos o que é preciso quando encontramos o homem da nossa vida. Se ele está mesmo à nossa frente, não o podemos deixar fugir. Finalmente decidi-me e marquei um encontro. Uma sexta-feira. Passei o dia todo nervosíssima. Era um sentimento estranho que nunca tinha tido por mais ninguém, nem mesmo horas antes de saber que ia perder a virgindade. Estranho, mas bom, transmitia-me calma em vez de ansiedade. Mal saí do colégio, fui à casa da Rita para me arranjar. Aos meus pais disse que ficava lá a dormir, caso o encontro se arrastasse pela noite. Quando o António saísse da agência, no Chiado, passava lá para me buscar.
Completamente pronta, com uma mini saia que o ia deixar cheio de vontade de me beijar, sentei-me na cama da Rita. Ela ia colocando em mim colares que tinha comprado nas últimas semanas. Desde a história do piercing, que a Rita começara a ir com muita frequência às compras nas lojas de roupas e acessórios. Desculpa, não vai dar. Problema de última hora. Falamos amanhã. Beijos, António. Nem era preciso ter assinado o SMS. Ele era a única pessoa que eu conhecia que escrevia SMS com maiúsculas e pontuação. Fiquei triste. Durante todo esse dia não se falara noutra coisa no colégio, senão na rave que ia haver num hotel do Estoril que ia ser demolido. Diziam que seria uma festa lendária que ficaria na história da linha. Como o hotel ia ser demolido, podia fazer-se o que se quisesse lá dentro, desde destruir móveis a pintar paredes. Obviamente que a festa era de difícil acesso. Nenhum de nós do colégio, mesmo os que andavam no 12º ano, conseguiria lá entrar. Nenhum, exceto o Bernardo. Através do pai, conseguiu 2 convites, um para ele, outro para a filha da nova madrasta. O Bernardo passara os dias anteriores a insistir comigo para que fosse com ele. A festa ia ter sexo, álcool e drogas e não me apetecia estar de novo nesse meio. Hesitei várias vezes na resposta, até que o António marcou o nosso primeiro encontro. Aí dei a resposta ao Bernardo. Não. Depois fiquei tão irritada com aquele SMS que liguei de imediato para o Bernardo. Estou, Bernardo, sou eu. Olha, mudei de ideias, vou contigo, mas levo uma amiga. Não queria saber se o Bernardo já tinha alguém para ir com ele. O mais certo era ter, mas nem lhe dei tempo para responder. Passa por casa da Rita à meia-noite. Disse-lhe a morada e nem me lembrei que ele teria de ir de propósito a Lisboa buscar-nos. Desliguei o telefone e ordenei à Rita que se arranjasse. O meu tom de voz revelou-se tão autoritário que também ela não teve coragem de dizer nada. Mesmo que o meu tom tivesse sido mais suave, ela viria na mesma porque, no fundo, sentia que já está pronta para ir a uma festa daquele tipo. O Bernardo não conhecia a Rita, porque não tinha ido connosco na noite em que eu metera a conversa com ela. Eu falara várias vezes nela e ele vira a sua foto no meu Facebook, só que era a versão AI, antes de Inês. Ou seja, ela parecia saída de um acampamento da igreja ou de uma sessão de kumbaya à volta de uma fogueira. Eu estava arranjadíssima. Queria que a Rita brilhasse tanto como eu. À meia-noite, o Bernardo deu um toque para descermos. Como tinha acabado de fazer 18 anos, foi num dos carros do pai. À nossa espera estava um Porsche preto. Mal entramos no carro, o Bernardo ficou hipnotizado a olhar para a Rita. Não os apresentei porque, como eu já tinha falado de ambos, um ao outro, achei que as apresentações estavam feitas. Eles disseram um olá e o Bernardo não arrancou. Ao fim de 1 minuto perguntei o que se passava. Estou à espera que a Rita deixa. Desatámos as duas às gargalhadas. Ele não a tinha reconhecido. Eu sabia que ela estava muito diferente, mas como a mudança havia sido feita aos poucos e à minha frente, já me habituara. Durante toda a viagem entre Lisboa e o Estoril, o SMS do António vinha-me frequentemente à cabeça. Se calhar tinha-me precipitado na triagem, se calhar ele não era bem o que parecia. Tinha de fazer um esforço para não deixar que aquilo me estragasse a festa. Tinha de pensar que ele é que estava a perder uma grande noite comigo. Quando chegámos ao hotel, havia imensa gente à porta que tentava entrar, mas 2 porteiros do tamanho de rochas gigantes só deixavam entrar quem estava na guest list ou tinha convite recebido por SMS. O nosso só dava para 2 pessoas, porém, com a Rita vestida daquela maneira era impossível a algum porteiro impedir a entrada dela. Entramos e fomos diretos para o elevador. A festa era nos 3 últimos andares. Cada andar tinha um ambiente diferente. No último, a música era house e electro. No penúltimo, comercial. No antepenúltimo, chill out. A pista de dança principal e o local onde os DJ punham música ficava numa gigantesca suíte. Em cada um desses andares havia uma sala totalmente envidraçada e com vista direta para o mar. O conceito da festa era brilhante. Eu nunca tinha visto nada assim. Nem eu, nem ninguém. Daí a uns tempos o hotel ia ser demolido, já não havia hóspedes em nenhum andar e os outros pisos estavam completamente abandonados. Havia no ar a sensação de estarmos a participar em qualquer coisa de único, totalmente fora da realidade. Havia a certeza de que tudo o que ali se passasse nunca sairia para o exterior. Nós éramos escolhidos e tínhamos de aproveitar. Da mesma maneira que cada andar tinha um tipo diferente de música, também as pessoas que estavam em cada um deles eram totalmente distintas. No do eletro havia muitos pastelhados, no da música comercial muita coca e no chill out um cheiro a ganza que se devia sentir no búgio.
Os corredores de cada andar eram enormes e as portas dos quartos estavam abertas, podendo lá entrar quem quisesse. Todos mantinham o mobiliário tal como se existissem hóspedes, pelo menos naqueles que conseguimos ver. Na sua maioria, tinham as portas fechadas com papel a dizer "não incomode". Noutros, a porta estava entreaberta e dava para ver que havia muito sexo a ser feito mesmo ao início da noite. Para mim e para o Bernardo não eram estranhas as festas em que no final acabavam todos em cima uns dos outros, mas para a Rita, na versão 2.0, era uma novidade. Quando passamos pelo primeiro quarto com a porta entreaberta, eu e o Bernardo olhámos, sorrimos e continuámos a andar. A Rita, essa parou, já não com os olhos que lhe vira na festa da Praia Grande, mas agora cheia de vontade. Fomos para o piso electro, uma vez que queríamos beber e dançar. Ao fim de 3 goles, a Rita ficou muito alegre, arrancou para a pista e ao som da batida forte e das luzes estroboscópicas, começou a libertar toda a rigidez habitual a dançar. Animados com a alegria da Rita, também eu e o Bernardo desatámos a beber. Ao fim de muito pouco tempo, estávamos completamente bêbados. Os 3 não parávamos de dançar. As músicas iam-se misturando umas nas outras e se pudéssemos nunca sairíamos dali. Naquele momento não tínhamos problemas, apenas gozávamos a noite. Deram-me um toque no ombro, não liguei, um encontrão, alguém mais expansivo a dançar, outro toque. Virei a cabeça, olhei e subitamente a música parou e as luzes acenderem-se. Pelo menos na minha cabeça era o Ângelo.